Capítulo 2. Segurando-a pelo braço, tio Jorge conseguiu acalmá-la. Não se preocupe, Cida. Alhamdulillah, ele está bem. Ele teve uma crise de asma e precisou ficar descansando. Está tudo bem. Ele espera por vocês em Belo Horizonte. Ele está bem. Dola ficou cuidando dele. Em poucos dias estará melhor. Estamos bem aqui, estamos felizes. Estou muito feliz em ter vocês aqui conosco. Aquelas palavras ditas em árabe foram um acalento para nós. Depois disso, o árabe começaria a se misturar com o português, igual à nossa vida de antes, que começaria a se misturar com a nossa vida de agora, e tudo seria transformado para sempre. Estávamos ansiosos por ver papai. Pegamos o trem com tio Jorge e a viagem durou muito tempo. Numa poltrona do outro lado do vagão, João não tirava os olhos da janela. Parecia sonhar acordado. Ao seu lado, tio Jorge passava as contas da Masbarra, distraído como quem revive uma cena. Madalena, à sua frente, olhava para o céu e rezava. Conosco estava mamãe, que passou boa parte da viagem chorando e rezando baixinho. Rosa e eu estávamos um de frente para o outro, Rosa ao lado de mamãe. Ficamos olhando a paisagem em silêncio durante muito tempo. Havia muitas árvores grandes, muito mato verde, o céu estava azul. Era tudo muito diferente da nossa casa, onde tudo era cinza, marrom ou da cor da areia do deserto. Nunca tinha visto árvores tão verdes e tão grandes. O trem passou por alguns vilarejos, onde víamos casinhas que passavam correndo por nós. Eu fiquei com vontade de parar e visitar aquelas casas, aqueles lugares tão diferentes e tão estranhos. Perguntei à mamãe se onde íamos descer também havia casinhas como aquelas. Ela disse que não sabia. Perguntei se ela sabia se ia ter árvore e flores como aquelas do caminho. De novo, ela disse que não sabia. Eu perguntei o que ela sabia do lugar para onde estávamos indo. Foi então que ela nos mostrou a resposta de papai, a sua última carta. Belo Horizonte, 24 de agosto de 1926. El Rale Cida. Já estou em Belo Horizonte. É bonito aqui e penso que será um bom lugar para nos instalarmos com as crianças. É o nosso conterrâneo, Nassif, que está escrevendo o que estou contando. No Shkurala encontrei Nassif aqui, porque a gente se sente sozinho em terra nova assim. Uma coisa que te digo, vai ser importante aprender o português. Árabe aqui só serve para conversar com os outros sírios e libaneses que vieram. Chegando em Belo Horizonte, as coisas não foram fáceis, mas Nassif nos ajudou a encontrar um lugar direito para morar. O lugar onde moramos agora se chama Pedreira Prado Lopes. É um lugar simples, mas já podemos ter a nossa casinha. Tem um quarto para nós. Não tem cama para os meninos por enquanto, mas vou conseguir colchões antes de vocês chegarem. Eles vão poder brincar com as outras crianças na rua. Elas todas brincam junto e dá gosto de ver como ficam amigos rápido. Tem umas pessoas lá na rua que já me conhecem. Acho que também vamos fazer amigos rápido. Tem uma coisa linda aqui, Cida. Chama luz elétrica. A gente aperta um botão e a luz acende e ilumina a casa toda. Tenho certeza de que você vai gostar. Você vai poder fazer suas costuras à noite também, não só de dia. Por enquanto, eu e Jorge estamos trabalhando de mascate para um libanês que tem uma venda. Estou pensando que poderemos ter a nossa própria venda daqui a algum tempo. Estou esperando vocês. Vou mandar os bilhetes assim que conseguir o dinheiro. Slamna Laulad. Diga aos meninos para se prepararem, eles também vão gostar. Saudoso, El Meshtaq, Felipe. Perguntei o que era luz elétrica, e ela também não sabia explicar. Concluí que mamãe estava como nós, sabia pouco do que íamos encontrar, mas queria muito vir para o Brasil e encontrar papai. Parei de fazer perguntas e voltei a olhar para as árvores. De repente, ouvi um apito e senti uma mão no meu ombro. Acordei um pouco perdido, as árvores e o mato tinham sumido. Mamãe nos disse para pegar a nossa mala. Rosa obedeceu imediatamente.
Eu ainda estava despertando, mas precisei me apressar, porque todos já estavam de pé perto da porta do trem. Caminhamos muito até chegar na casa que papai tinha conseguido para nós. Quando o tio Jorge apontou para a porta, corremos até ela. Rosa, João, Madalena, mamãe e eu. Mamãe entrou primeiro, e nós só ouvimos seu grito de alívio. Depois ouvimos a voz dela nos chamar. João foi o primeiro a entrar. Depois Madalena, depois Rosa. Finalmente chegou a minha vez. Papai estava deitado em uma cama, com tia Dola ao seu lado. Ele parecia muito feliz. Segurou meu rosto com as duas mãos e olhou para mim. Que saudades eu senti dele. Logo depois, ouvimos tio Jorge entrar, trazendo nossas malas e pedindo à esposa para preparar algo para comermos, que estávamos cansados da viagem. Enquanto isso, fomos ver a casa. Era pequena, com chão de terra batida. Tinha um quarto para todos nós, uma cozinha e um banheiro do lado de fora. Entre a cozinha e o quarto, papai colocou uma mesa, que era onde ele comia e onde nós íamos comer a partir de agora também. Era uma casa quente, sem ventilação, mas isso não nos incomodou, pois estávamos acostumados ao calor da Síria. As paredes eram de tijolo. Vi um lampião em cima da mesa, a mala de couro marrom do meu pai, alguns pratos secando. Senti um frio na barriga, sabendo que a minha casa agora era ali. Deixei para trás meus amigos, minha cama. Tinha agora aquele lugar para morar, em uma aldeia nova, onde ainda não conhecia ninguém. Alguns minutos depois, tia Dola nos chamou para comer o tabixixe que ela preparara. Comer aquela comida, depois de tanto tempo comendo as coisas no navio, quase me fez chorar. Fechei os olhos e vi a minha casa da Síria. Vi suas paredes branquinhas, o tapete no chão, as almofadas, os pratos de comida, a arguile. Abri os olhos e perguntei à mamãe onde íamos colocar o tapete que ela trouxera. Logo depois do jantar, mamãe pegou o tapete na mala e colocou-o no chão. Foi sua primeira atitude para transformar aquela casa em um lar. Mamãe perguntou a papai onde era o botão para acender a luz. Ela queria conhecer a tal luz elétrica. Ele ficou um pouco triste e respondeu que precisaríamos ir à casa de algum patrício com mais recursos para ela conhecer. Na nossa casa só tinha lampião. No dia seguinte, papai levantou da cama e saiu conosco para nos apresentar para os vizinhos. No outro dia, chamou os 4 filhos e nos mostrou sua bolsa de mascate. Dentro dela, vimos alicates, botões, agulhas, canivetes, pequenas peças de metal, fazendas de tecido e outras mercadorias. Fiquei fascinado por todo aquele brilho. Papai disse a João para se preparar, porque eles iam começar a trabalhar juntos no dia seguinte. Eu pedi para ir também, mas recebi um não como resposta. Rosa nem disse nada, sabia que não iam deixá-la ir trabalhar com eles. Madalena acompanhou de perto os mínimos movimentos de papai, mas também ficou em silêncio. Ele mandou-a acompanhar a Rosa para dentro e ir ajudar mamãe a organizar as roupas. João foi dar uma volta na pedreira. Enquanto isso, papai se sentou ao meu lado no degrau da porta. Moisés, a viagem foi dura e vocês foram valentes. Agora quero te falar que é muito importante você cuidar da casa enquanto eu e João estivermos fora trabalhando. Mantenha sempre a porta fechada. Seja educado com os vizinhos. Quando sua mãe pedir para você buscar água, vá imediatamente. Nesse momento, eu percebi que papai confiava em mim. Enquanto eles estivessem fora, era eu o homem da casa. Fiquei muito orgulhoso. Aquele garoto de 4 anos, achando que era grande e importante, não sabia o que lhe esperava quando fosse um pouco mais crescido, quando tivesse, de fato, que ser o homem da casa, assumir a família, arcar com despesas, trabalho e responsabilidades. Quando João voltou, vi que papai o chamou, assim como fez comigo, e fiquei perto da porta para ouvir o que ele ia lhe dizer. Com a mesma seriedade com que falou comigo, dirigiu-se a meu meio-irmão.
João, meu filho, que bom tê-lo aqui. Jorge e eu estamos encontrando novos meios de sobreviver. Você vai trabalhar conosco e quero que se lembre de uma coisa. Nós trabalhamos muito. O que é nosso é nosso. O que é dos outros é dos outros. Não quero um cruzeiro das outras pessoas, mas o centavo, se for meu, eu quero. Nunca me esqueci dessas palavras. Quando comecei a trabalhar com papai, ele me repetiu o mesmo ensinamento, mas não seria necessário, pois suas palavras estavam gravadas no meu pensamento. Uma semana depois que chegamos na Pedreira Prado Lopes, ouvi uma conversa estranha e depois não vi mais o meu irmão na nossa casa. Onde você vai, menino? Vim para o Brasil com vocês, mas agora vou morar na casa do seu Farid, que disse que tem um quarto para mim lá. Ele tem os filhos, vou trabalhar com eles. Depois me disseram que ele foi mascate muito tempo e que pouco tempo depois se casou e arrumou uma casa. Fiquei tristonho, gostava da companhia do meu irmão, mas aos poucos fui me acostumando com a vida sem ele em casa. Encontrávamos pouco, só depois de crescida que tive mais notícias dele. Nesse tempo, papai já tinha arranjado um consorte para Madalena. Era filho de sírios, não demoraram a se casar. Ela era mocinha ainda, tinha 16 anos. Seus filhos logo começaram a nascer. Mas, doente, com várias crises, ia para a casa de João, onde era tratada com carinho e zelo. Um era para o outro o que restava da família, da terra distante, daquela Síria que eles deixaram para trás. Madalena sentia falta do convento, da paz em que mergulhara no período em que ali se estabeleceu. Sem crises, o convento figurava-lhe como um lugar mágico e poderoso. Quando todos os filhos de João e de Madalena já tinham nascido, João e a esposa decidiram ir tentar a vida em São Paulo. Iriam para Mogi das Cruzes, onde tinham um conhecido. Madalena e o esposo deliberaram juntar-se a eles, com os filhos. O período em Mogi das Cruzes não foi muito frutífero para nenhuma das duas famílias. Madalena teve uma dificuldade muito grande para aprender o português. A bem da verdade, é mais certo dizer que ela nunca aprendeu o português. Falava árabe conosco, com o esposo e com os filhos. Eu me orgulhava disso, mas sabia que era uma grande dor para minha meia-irmã. Os filhos também sofreram com isso, porque quando foram para a escola só falavam árabe e foram duramente castigados pelas vezes em que não respondiam à professora em português. João, diferentemente da irmã, aprendeu a língua e usava o português onde fosse necessário. Trabalhava duro e era muito querido por quantos o conheciam. Era uma figura doce, cuidadosa, responsável. Depois que voltou de Mogi das Cruzes, foi trabalhar na fazenda de um libanês, que depois veio a ser o sogro de José Felipe, um dos meus irmãos mais novos. O patrão era um homem bom e generoso, pai de muitos filhos, e tinha João na conta de um. Olga, a esposa de João, era muito prendada e fazia festas para comemorar os aniversários de todos os filhos. Ela fazia um bolinho de feijão que não tinha igual. Mamãe também era boa cozinheira. Na infância, comíamos comida saborosa, mas era sempre apenas um prato para cada um. Durante muito tempo, usamos apenas as roupas que vieram conosco da Síria. O Brasil era uma promessa consoladora, e papai fez valer a nossa mudança. Trabalhava de sol a sol, sem domingo nem dia santo. Usava um terno marrom, mesmo quando fazia muito calor, para esconder a parte de trás da camisa de pano que já estava poída. Em casa, ajudávamos mamãe em tudo. Rosa jogava água no chão para baixar a poeira. Só assim conseguíamos varrer, limpar a mesa e os poucos móveis da cozinha. Quando papai conseguia mais dinheiro, ele comprava doces para nós. Era uma alegria muito rara. Ele carregava sua bolsa, que depois se transformou em uma mala. A freguesia foi aumentando, ele era cada dia mais conhecido. Nos bairros mais distantes, os compradores falavam dele uns para os outros, e assim sua clientela se consolidou.
No ano seguinte, nasceu Jorge, meu primeiro irmão brasileiro. Ele foi batizado com o nome do meu tio, para homenagear aquele que nos trouxe a promessa de uma vida melhor. A família estava crescendo, papai continuava trabalhando duro, mamãe ia aprendendo português, muito devagar, porque quase não saía de casa. Quem ia à venda era eu, Rosa ia à escola. Mamãe só conversava com as poucas vizinhas sírias e libanesas que conhecemos na Pedreira. As famílias, em sua maior parte, eram de brasileiros, italianos e portugueses. Tempos depois, papai abriu um bar pequeno, que foi nosso segundo sustento no Brasil. 2 anos e meio depois de ter nos aportado aqui, a Pedreira Prado Lopes deixou de ser presente e passou a ser passado. Sair da favela era a libertação almejada por todos os imigrantes. Papai conseguiu uma casa de 3 quartos no bairro Celeste Império, que depois passou a ser conhecido como Pedro II. Era a última casa da rua Pigmatita, rodeado de lotes vagos. Tinha umas janelinhas na frente e uma porta de madeira. Ali ficamos alguns meses. Estávamos todos felizes na casa nova, que era bem maior do que a anterior. A vida estava melhorando. Alguns meses depois, papai conseguiu comprar um terreno na mesma rua, mais para baixo, na esquina da rua Marambaia. Ali ele construiu uma casa com 4 cômodos, que mais parecia um corredor enfileirado. Cozinha, sala, um quarto, outro quarto. Para chegar nos quartos, tinha que passar pelos outros cômodos. O banheiro ficava do lado de fora. Era uma casinha pequena com uma tábua que tampava o buraco que usávamos. Os banhos eram de bacia. Para cozinhar, mamãe me mandava buscar água na cisterna. Para o banheiro, a mesma coisa. Luz só a da lamparina. Diversão para nós eram as bonecas de pano de rosa, minha bola de meia e um peão que ganhei de uma vizinha antes de sairmos da Pedreira. Na frente da casa, papai construiu um barracão e abriu um armazém. Vendíamos secos e molhados, alimentos de todos os gêneros. Pesávamos grãos e farináceos, azeitona e trigo para os fregueses. Como a casa era próxima à companhia de polícia, tínhamos muitos fregueses fiéis das corporações. Eles vinham fardados, imponentes, orgulhosos. Pediam fiado, pagavam no início do mês seguinte. Sempre havia um que tentava dar o calote, isso era complicado, mas fazíamos o possível para evitar o prejuízo. Em 1º de abril do mesmo ano em que mudamos de casa, nasceu nossa segunda irmã, Vitória. Parecia mentira, mas era mesmo uma vitória para meus pais ter conseguido sair da condição em que vivíamos para agora ter uma casa e poder acolher os filhos que iam chegando. Dali para frente, no ano seguinte, nasceu Tunico. 2 anos depois nasceu Naim. Passaram-se 4 anos, nasceu José Felipe. E no ano seguinte, o 8º e último, Menino. Nessa época eu tinha 14 anos, já era um homem, trabalhava no armazém com papai. Os mais crescidos também ajudavam. Ele se orgulhava da família e dos filhos que criou.